Bom, bom dia a todos, todas, mais a todas que a todos, né? Essa é uma reunião gostosa, porque sempre tem mais mulheres que homens. Então, bom, sim, bem mais perfumada. Bom, bom dia mesmo para valer, pessoal. É um prazer estarmos aqui em mais uma reunião, né, nessa audiência. Eu chamo de reunião. E para esses esclarecimentos, que foi um projeto do nosso companheiro vereador Mauro, essas audiências, para que haja os esclarecimentos, né, necessários para que seja divulgado à cidade toda a ação dessa... Não a mais importante, junto que eu sempre falo da saúde, veia, né, artéria de conhecimento, de importância do nosso município, que é a educação. Então, pessoal, eu queria, antes de nós iniciarmos, pelo fato ocorrido ontem, da Débora, né, que ela foi funcionária dessa Câmara também, então que todos, dentro da sua crença, da sua religião, fizéssemos aqui um tempo de silêncio em memória. Obrigado a todos. E sempre a nossa mensagem, né, que Deus a tenha. Bom, agradecer aqui sempre, né, a presença da nossa secretária, Juliana, a Kátia, né, adjunta, o vereador Mauro, que está aqui sempre, né, que foi o iniciante dessas reuniões, o vereador Caio, e estamos aí no aguardo do vereador Edson, o Rodrigo. E alguma coisa, vereador Mauro, falar aí, antes de a gente passar para a Juliana? Só para, bom dia a todos. Pô, pessoal, aí não, bom dia, né? Aí é sexta-feira, tá certo. Mas aí que a gente tem que estar mais animado, entendeu? Vai sextar hoje. Só aproveitar para cumprimentar meu amigo, presidente da Comissão de Educação, vereador Protásio Nogueira, cumprimentar o vereador Caio Cunha também, que já há algum tempo já presidiu a comissão, já está aqui acompanhando os trabalhos. Em especial, em nome, cumprimentar a vereadora... Eu vou passar a ficha agora para ela, assim lá, a gente está caçando, já fica o convite. A Juliana, nossa secretária de Educação. Em nome da Juliana, cumprimentar a todos. Eu fico muito tranquilo e muito à vontade quando a gente faz essas audiências, porque a gente criou um relacionamento muito grande com a maioria de vocês, então são pessoas com quem a gente já tem uma convivência, um carinho muito grande. Precisaria nominar aqui pelo menos umas 20, 25 pessoas, para não esquecer nenhum amigo, nenhum parceiro aí que a gente tem. Então, Juliana, em teu nome, dá o bom dia a todos. Desde já, Juliana, assumi um compromisso com você aqui, eu, o vereador Protásio, principalmente, junto com os outros vereadores, estamos fazendo um grande esforço para que antes do recesso, antes do dia 10, nós temos só 3 sessões, a gente aprove o novo Estatuto do Magistério. Eu diria que está aí 95% encaminhado, falta só um detalhe, a gente quer fazer isso. Então, de imediato, eu quero assumir esse compromisso com vocês, com a Juliana. Não é uma promessa, é um compromisso. Se tudo correr bem, se a gente não tiver nenhum imprevisto, semana que vem a gente deve colocar ele em votação, com raríssimas alterações, até porque a outra audiência que nós tivemos, quero te agradecer, foi muito esclarecedora aqui, e acho que vários pontos que a gente poderia ter dúvidas em gerais foram esclarecidos aqui, e muito bem explicados os porquês. Então,
de imediato deixar isso claro, o compromisso com vocês aí. Tá bom, gente? No demais, vamos aqui, estamos ansiosos. É uma forma da gente... Eu sempre digo que essas audiências, eu não gosto de reunião, porque eu acho que é uma audiência mesmo. Primeiro, é para a gente saber tudo o que está sendo feito. E é muita coisa que está sendo feito. Sempre a gente, e eu já fiquei sabendo que nós vamos ter uma novidade aí, tem sempre muita coisa de bom acontecendo. E, muitas vezes, por falta de conhecimento, algumas pessoas falam, criticam, sem saber. Aqui em Mogi, a gente tem essas audiências para a gente acompanhar o que está sendo feito, para a gente elogiar as coisas boas, para a gente tentar corrigir algum caminho que esteja equivocado, para a gente tentar sanar algum problema. E a gente já fez isso nesses quase 10 anos que nós temos essa audiência. A gente já corrigiu, já discutimos tantos temas, eu acho que mostra a eficácia. E não só mais que isso. Essa foi uma lei que já foi copiada hoje, que eu tenho conhecimento, quase 40 cidades que já copiaram. E aqui agora vai virar todas as secretarias, porque eu fiquei sabendo essa semana que a Secretaria de Esporte e Cultura também passa a ter a sua audiência oficial. Vai ser proposto um projeto de lei. Mostra que é uma ideia bacana. Quando as pessoas começam a copiar, é porque está dando certo. Vereador Caio, considerações, hein? Bom dia a todas e todos. Rapidez. Secretária Juliana, esteja à vontade. Bom dia. Tá ligado? Tá. Agradecer aos nobres vereadores, né, pela oportunidade. Eu lembro que, quando foi a primeira vez, eu tremi na base, falei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Né? Primeiro, porque é complicado a gente compilar tudo o que fez ou que não fez. E a minha primeira vez não foi para falar sobre o meu serviço, né? Na verdade, foi para falar sobre a gestão anterior. E aí, mas, enfim, como a gente já estava na Secretaria de Educação e acompanhava tudo de perto, foi tranquilo. Hoje eu me sinto à vontade e me sinto muito bem acolhida pela casa. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade. E, enfim, viemos hoje preparados para tratarmos do primeiro quadrimestre, né? Então, janeiro, fevereiro, março e abril, o que fizemos, mas, obviamente, que a gente sempre traz aquelas coisas que estamos fazendo, tá bem? Então, a gente também vai ter essa oportunidade. Eu esqueci o... Então, vamos lá. Bom, como é que estávamos em abril, né? Esses números já mudaram também. Em abril, nós completamos, então, 47.279 alunos matriculados em 203 unidades escolares, e desses 47.000, 23.527 alunos em período integral. Então, a gente está voltando naquele percentual dos 50%, né, que a gente tinha perdido aí no ano passado. A gente teve a ampliação da escola Sempre Benedito Ferreira Lopes em período integral, no primeiro quadrimestre, e, com isso, a gente já recuperou esse 50%, mas é um pedido do nosso prefeito Marcos Mello que a gente ultrapasse esse percentual, que, inclusive, é preconizado em legislação federal, 50%, mas a gente pretende passar esse número. Tá bem? Quadro de servidores, portanto, em abril, nós estávamos com 3.121 servidores, e aí estão inclusos estagiários, enfim, só os prestadores de serviços aqui não. Se a gente for falar de prestador de serviço, certamente esse número ultrapassa 4.000, né? Mas estamos com 3.121 servidores. A movimentação de entrada e saída, nos 4 primeiros meses, nós tivemos 53 contratações e 40 desligamentos. No quadro do magistério. O que significa isso? Que a gente desmembrou algumas salas, né? Então, quando a ação supervisora, que é de ir até a escola, percebe que a sala ou está muito cheia, ou existe uma necessidade de desmembramento, ou são criadas novas classes por conta de procura de vagas pós-período de férias, então a gente precisa abrir salas. Nesse inteirinho, a gente pode dizer que pelo menos 13 salas foram abertas. Tá bom? Quadro técnico e de apoio, nós tivemos 70 ingressos e 42 desligamentos. A mesma coisa, toda vez que você amplia a sala de aula, você precisa dar um maior suporte na escola, porque mudam os módulos, né? E aí também estão inclusos aqueles servidores que fazem, às vezes, de cuidadores.
Total, então, 123 ingressos, contratações e 82 desligamentos. Ou seja, a Secretaria de Educação mais contratou do que desligou pessoas. Isso se dá ao crescimento de alunos, visto que nós fechamos o ano com 46 mil alunos e agora estamos com 47.200 e alguma coisa que foi apresentado no slide anterior. Bom, nós... Como é que a gente recebe esses alunos no início do ano, né? Porque, então, no primeiro quadrimestre, a gente está falando do recebimento dos alunos, de como é que eles foram acolhidos na escola. E aí nós tivemos, portanto, a entrega de 46.244 kits escolares. Ah, mas não são 47 mil alunos? Sim, mas tem os bebês, né? Tem uma faixa etária que a gente não entrega kit. A mesma coisa, o uniforme escolar. Nós entregamos 45.568 pelo mesmo motivo, né? Existem faixas etárias que a gente não atende. Entrega de EPIs aos servidores, né? Que foi um dos questionamentos que a Câmara nos fez. A gente passou, então, a fazer a entrega dos EPIs. Ainda temos EPIs em processo de licitação, mas já fomos atendendo 392 servidores. Com relação ao CMU, como os senhores sabem, a gente tem o CMU no final do mês, que é o Cadastro Municipal Unificado para vagas em creche, né? Foi possível, no início do ano, atender 3.757 alunos. Então, ainda que a gente tenha uma grande procura, a gente conseguiu atender também bastante gente. Num geral, a gente inicia sempre o ano com cerca de 4.000 pedidos de vagas. Esse ano superou um pouquinho, a gente teve mais de 4.000 pessoas solicitando vagas em creche. Não conseguimos atender a totalidade, mas atendemos cerca de 80% dos pedidos. Então, 37.750 alunos, 57 alunos. Juliana, deixa eu aproveitar. Hoje, quantos a gente tem? Assim, se a gente atendeu quase 3.757, quantos pedidos nós tínhamos? Quantos a gente não conseguiu atender? A gente quase não conseguiu. Tem mais para frente? Tem. Nesse mesmo? Não. Eu já devolvi esse número, mas assim é um percentual relativamente grande. É por isso que o prefeito, o vereador, vem pedindo para que a gente faça novas creches. Então, nós entregamos uma creche e agora tem para entrega já, até o final do ano, mais 4 creches, num total de 15 até o ano que vem. Tá? Então, a ideia é, com esse número de creches, que a gente zeraria essa procura. A gente sabe que não é verdade. Que vão surgir. Vão surgindo novas crianças, principalmente porque as pessoas vêm morar em Mogi das Cruzes, como o vereador Protásio disse, por 2 grandes benefícios, isso comprovado em pesquisa, os senhores sabem disso, pela saúde e pela educação. Então, assim, é um município que oferta bom atendimento em postos de saúde e boa qualidade em educação, principalmente com relação à creche, que atende em período integral. Que isso é uma coisa que a gente vai continuar atendendo até o dia que não conseguir mais, mas, por enquanto, a política é atendimento nas creches em período integral. Em muitos municípios, o atendimento em creche é em período parcial, ou seja, os pais deixam seus filhos apenas meio período escolar na creche. E aqui não. Né? Tá? Lembrando que outros lugares também não estão errados. Mogi é que dá um plus, né? Oferta alguma coisa a mais, porque, pela legislação, não há menção em nenhum... Isso é muito importante também dizer. Não há menção em local nenhum que diga que a creche tem que ser ofertada em período integral. Só meio período. Né? Então, é em período parcial. E tem uma outra questão também que vem sendo muito discutida e que a gente precisa que a população entenda. Quando faz o cadastro no CMU, que, inclusive, vai abrir agora, no mês de julho, nós não podemos exigir dar vaga à frente para a mãe que trabalha. A gente pode fazer uma seleção pela per capita familiar, mas não é via de regra. Isso é uma dúvida que a população tem. Ah, mas Mogi faz diferente. Não, Mogi segue a lei. A lei é clara. O direito é para qualquer criança, independentemente se sua mãe trabalha ou não.
Se nós somos contra ou a favor, são outros 500, né? A gente tem que seguir o que está em legislação. Isso é importante esclarecer para as pessoas de casa, porque muitas vezes a gente se depara com algumas reclamações, principalmente no Face. Eu trabalho, não consegui, minha vizinha não trabalha e conseguiu. Então, o critério hoje é per capita familiar, sempre atendendo menor renda. Esse critério de trabalho, infelizmente, não faz parte dos itens de vulnerabilidade. Não. Secretária, foi muito bom, desculpa a parte aí, mas este esclarecimento, justamente porque nós estamos gravando, e isso será levado ao ar pela TV Câmara, é reprisado várias vezes. E esse esclarecimento é muito bom que se leve ao conhecimento, principalmente de mães, né, e pais também, como é o procedimento para o funcionamento da matrícula de uma criança. Então, muito bom essa colocação, justamente devido a isso, essa audiência, né, ela será reprisada várias vezes através da TV Câmara, em vários canais. Ah, sim, a gente sabe que o pessoal assiste, por isso que eu estou enfatizando isso, tá bom? A gente está pedindo os números, eu já passo com clareza, tá bom? Isso, um esclarecimento. Desculpa, mas nós estamos ao vivo hoje pela TV Câmara. Ah, que bom. Então, posso aproveitar? Pode. À vontade. Bom, o cadastro municipal, então, ele abre agora no mês de julho. Eu não me recordo a data, mas eu já olho aqui já. Kátia, você pode ver para mim? Só que são para vagas remanescentes, tá bem? Então, nós temos cerca de 380 vagas a ofertar. Nós vamos fazer uma relação das vagas locais e tal. E lembrando que quem já fez o cadastro não precisa fazer novamente, tá bom? Porque tem gente que sai correndo, fala, não fui atendido, vou fazer o cadastro novamente. Não, inclusive é bom que não faça mesmo, porque tem gente que insiste e quer fazer. O que acontece? O número anterior, que já tem uma colocação na fila, vamos pensar assim, ele perde, e aí você começa tudo de novo. Então, é importante que não faça novo cadastro, tá bom? Tá certo? Então, podemos partir para o dinheiro? Podemos. Depois eu volto. É na segunda quinzena de julho, né? Tá? Que a gente vai abrir. Nós estamos para fechar a data certinho, mas a gente divulga sempre pela TV e vamos mandar um ofício aqui para a Câmara divulgar também. Demonstrativo dos recursos aplicados na educação. Então, vamos entender o quadro. Eu brinco com a Conceição, que toda vez que eu venho aqui, eu estudo isso tudo de novo, porque lá para a gente é um pouquinho mais complexo, que é o segundo slide que eu vou mostrar. Mas, para a população entender, o que é que nós temos? Nós temos receitas resultantes de impostos, que foram, até o mês de abril, R$ 350.809.921,43. Isso tudo faz... Quais são esses impostos? Então, vamos entender o que somou esses 350 milhões. São receitas próprias, ou seja, do município, R$ 177.727.771,31. Receitas de transferência da União, é quando o governo federal manda, devolve o dinheiro para o município. R$ 24.683.778,30. E receitas de transferência do Estado. Então, quando o governo do Estado transfere para a gente, R$ 148.398.371,82. Isso foi a receita resultante dos impostos que a Prefeitura recebeu, né, e está repassando aqui para a gente. Dessas, nós tivemos de despesas empenhadas, aquelas que a gente programa para o pagamento e vai pagando, R$ 158.965.956,10. O que isso significa? Que a gente fez esse pagamento dentro das deduções de educação básica, 124 milhões, e da dedução de receita de formação do Fundeb, 34 milhões. Então, o que é isso? O Fundeb é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, que consiste na verba que o governo federal nos manda, o FNDE nos manda. Essa verba, muitas vezes, a gente pega um pouquinho que sobrou do ano passado e joga para esse ano, e daí começa a gastar. Mas por que faz isso? Porque, às vezes, a gente faz compras no final do ano e vem o boleto para pagar em janeiro, não é assim? A gente precisa ter dinheiro em janeiro para pagar. Então, entra tudo nesse quadrimestre. Tá? Só
Juliana, permite? Senão, o pessoal que principalmente está assistindo a TV Câmara, os 350 milhões e 809 mil são referentes ao ano total, a todo ano, não ao primeiro quadrimestre. Não, não. Primeiro quadrimestre. Não. Gente, daria mais de 1 bilhão o orçamento de vocês. Esse é o orçamento do ano. Não. Da prefeitura. Da prefeitura, isso. Daí aqui a gente vai explicar no segundo. Ó, posso virar o segundo? Acho que fica mais fácil. Esse é o da prefeitura, tá bom? Aí, para o pessoal entender, ó, desses 350 milhões que são da prefeitura, a gente tem uma aplicação mínima obrigatória em educação, que são 25%. Certo? Certo. Tá? É que 25% não daria esse número, Juliana. Então, tem um erro aí na planilha. Porque 25% de 70 milhões daria 80, 85 milhões. Entendeu? Não 212 milhões. Não, é que daí aqui a gente está falando do anual. Então, ó, o que... Então nós estamos misturando o dado. Num a gente põe quadrimestre, no outro a gente põe anual, está errado. Então, vamos lá. Vamos explicar aqui, então. Ó, receita total do município até a data foi 350. Para compor os 25, nós teríamos que gastar 212 milhões, 395 mil e tal. E aí, da despesa total paga, nós tivemos isso, certo? O que... Está errado? Vamos de novo, então. Quem me ajuda aqui? Conceição, você me ajuda? Vem no microfone, Conceição. Bom dia. Está errado. Ó, o total da receita estimada dos impostos é de 849.582 no ano, que daria 212.395, os 25%. Os 350 é o que foi arrecadado até abril. Entendi. Então, aí a aplicação não poderia ser 212. Senão você... Pode falar. Pessoal, seguinte, atenção. Se você colocou a receita do quadrimestre, você tem que fazer os 25% em cima do quadrimestre, não em cima do anual. Senão, cria uma distorção. Isso é simples. Entendeu? Ou se você coloca a receita anual, porque é 25% do anual. Eu entendi. Então, tá certinho. Tá? Aí, então, o que aqui que a gente quis demonstrar é, no ano, quanto se gastaria. Né? E, na verdade, vocês estão pedindo para ajustar o quadrimestre, que é o correto. De acordo com o número Sim, de cima. Tá bom. Senão, se cria uma distorção. Tá bom. A gente já faz o ajuste já, a conta já e já passa, tá? Mas, na verdade, aqui, o que a gente quis dizer é assim, sempre nos é perguntado, vereador, no começo do ano, assim, quanto que é os 25% da educação no ano? Então, se for todo estimado, for arrecadado e tudo mais, que são quantos? 849.582. Nós teríamos que aplicar este valor 212. Aqui, ó, 212.395.500, certo? Então, o que a gente quis dizer é que, por enquanto, daquilo que a gente foi pagando e etc., a gente teria, vamos pensar assim, no início de ano, 45,31% dos recursos aplicados em educação, o que não é verdade. Que lá no final do ano, quando a gente for ver o montante, esse montante aqui, como ele aumenta, aqui vai ficar justo dentro dos 25. Todo ano a gente vem tentando aumentar esse gasto, né? Inclusive, a Câmara nos auxilia muito com relação a isso. E o projetado para esse ano está bem próximo de 26%. Tá bom? A gente faz o ajuste aqui certinho e já põe. A Conceição e o Rodrigo só faz o cálculo para a gente do jeito que o vereador solicitou, a gente já põe aqui na planilha para todo mundo, já corrige aí. Tá bom? Do quadrimestre, os 25% do quadrimestre. Aí a gente já coloca. Ok? Pode ir para o outro, a gente já volta nesse. Muito bem. Aqui é do Fundeb, né? Então, o Fundeb, as receitas totais, se
do ano, né? Do ano até o mês de abril, 82.215.257,08. Não dá para a gente ter uma estimativa exata de Fundeb, mas em cerca de 200 milhões também, tá? Compondo, portanto, o orçamento da educação para o ano, mais de 400 milhões de reais, para fazer funcionar o que a gente está fazendo aqui. Receita resultante de impostos, mais rendimentos, isso é o que o governo federal, é o cálculo de base e devolução de dinheiro para a gente. Então, além, vamos explicar aqui que ficou confuso. Além dos 25% que vem da receita resultante de impostos, a gente ainda tem o Fundeb, que é essa transferência do Fundo Nacional de Educação Básica. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, que a gente estimou até abril 350 milhões de arrecadação, vai para 800 milhões, que é o estimado, sendo que 25% vai dar em torno de 200 milhões para a educação, certo? E o Fundeb, ele vem em torno de 180, 200 milhões também. Então, a gente imagina que o orçamento para esse ano, conforme a gente apresentou na primeira reunião, é de 400 milhões. Tudo bem? Despesas pagas. Então, aqui, o que a gente já foi pagando com o Fundeb? Folha de pagamento do magistério e folha de pagamento de outros. O Fundeb, ele vem mensalmente, esse depósito, tá? Então, mensalmente, a gente tem esse depósito sendo feito e a gente vai pagando. Folha de pagamento foram 35 milhões. E folha de pagamento de outros, 19 milhões. O que significa isso? A gente pode, com o dinheiro do Fundeb, pagar folha de pagamento. Só que a gente pode pagar até 60% do magistério. E outros funcionários compõem 40% do dinheiro gasto em folha de pagamento. Portanto, a gente tem os percentuais aqui, ó, a gente continua com tudo certinho dentro. O que a gente gastou no começo do ano? A gente acaba gastando mais com folha, por causa das férias, etc., e menos com obras. Na próxima prestação, a gente já mostra para vocês que esse valor de obras vai subindo, né? E o da folha vai se mantendo. Então, obras, nós gastamos 4.241.916,96. Ah, mas que obras foram essas que a gente não viu? É o parcelamento que a gente vai fazendo do pagamento da evolução das obras das creches. Então, à medida que as creches vão sendo construídas, a gente vai lá e vai pagando parcelas, né? Porque a gente não paga tudo de uma vez antes. Alguém faz isso em casa? A gente não faz, né? A gente paga para o pedreiro conforme ele vai fazendo. Então, a gente vai fazendo a mesma coisa. Como agora a gente já tem as obras, as 4 obras, em mais de 50% construídas, com toda certeza, na próxima prestação, esse valor muda também. Tá bom? E aqui, a divisão administrativa e financeira. O que a gente tem aqui? São os gastos para o ano. Quanto que a gente imaginou gastar, né, para todos... Gastar para os gastos ficou estranho, né? Mas, assim, o que a gente provisionou os gastos, né? Então, com subvenção, mais de 71 milhões de reais. O que é a subvenção? São aquelas creches que nós temos, que elas são geridas por uma entidade, mas recebem parte do dinheiro para o funcionamento da prefeitura. Então, nós temos 71 milhões, quase 72 milhões destinados para esse tipo de subvenção, e mais uma subvenção que a gente tem, que está inclusa aí, que é o projeto do Pequenos Músicos. Tá? Então, a gente tem também uma subvenção para subsidiar aquele projeto com mais de 11 mil crianças nas escolas municipais. A gente tem obras e instalações, então, a gente provisionou, este ano, gastar 13 milhões, mais 1 milhão em desapropriação, 60 milhões em folha de pagamento, 176 mil com estagiários, que não entram na folha de pagamento, porque eles não são servidores, né? Água, energia, telefonia são gastos aqui que compõem cerca de 9 milhões. Isso para todas as nossas unidades, são 203 unidades escolares, mais o Departamento de Alimentação Escolar, mais o Departamento de Transporte Escolar, mais as 6 unidades do Crescer, mais a Escola de Empreendedorismo. Tá? Com alimentação escolar, em torno de R$ 8.865.000. Educação não formal, que são os Crescer e a Escola de Empreendedorismo,
com mais de R$2 milhões, quase R$2,5 milhões, para fazer funcionar o tempo integral nas escolas. R$6 milhões para o transporte, R$9 milhões, limpeza de próprios, né, para deixar tudo em ordem, organizado, R$26 milhões, contratos de manutenção, R$4 milhões, material de consumo, R$1.752 milhões. Esse contrato de manutenção rede aqui e rede aqui que está escrito tem a ver com a nossa rede de ensino. Então, para todas as escolas. São, por exemplo, manutenção em elevadores, para as escolas que têm elevador, compra de materiais, quando a diretora fala assim, acabaram as lâmpadas, né? Está tudo queimado, precisa trocar. Então, está embutido aqui nesse valor. São pequenos materiais. Torneira, canos, essas coisas miúdas que a gente acaba utilizando. E material permanente, eu não consegui enxergar, ficou ruim. 766 milhões. Então, tudo isso daqui vai compondo os gastos em educação. Só, desculpa, assim, ser chato faz parte do meu papel. Desculpa, gente, mas essa é a previsão anual. Isso. Isso é a previsão para o ano, não é do quadrimestre. Isso. Tá? Ok? Esse é só para a gente saber no que se gasta, né? Onde são os gastos da educação. E não é chatice, não, Mauro. Está certo, tem que elucidar. É que aí a gente teria que ter na prestação de contas o que foi realizado no quadrimestre, para a gente poder acompanhar, para ver se as coisas estão acontecendo bem. Entendeu? A gente faz uma previsão, que é o orçamento geral, é esse que está sendo apresentado. Na audiência, tinha que vir os que foram realizados em cima de cada uma dessas áreas. Que nem na obras e instalações veio, que foi a única que veio, 4 milhões. Então, está dentro da previsão, a gente deve alcançar o previsto. Então, para a gente poder acompanhar. Então, na próxima, o pessoal que faz aqui tem que... É isso. Tá bom. Ok, pode deixar que a gente traz. É que esse formato a gente não tinha trazido ainda, acho que por isso que a gente se confundiu, tá? Mas a gente traz sim. Agora, é importante dizer assim, ó, janeiro, fevereiro, março e abril não é relevante, porque a gente pouco consegue pagar assim no começo do ano. Agora, esse quadrimestre que nós estamos, realmente ele é fundamental. Então, nesse a gente já tem uma boa visão daquilo que se gastou, porque daí a gente está falando de maio, junho, julho e agosto, que são o gordo da coisa. Tá bom? Pois não, vereador. Secretária, bom, eu acho que o ponto, né, que o Mauro falou, também tinha me confundido, né, isso aqui é a previsão. Tem um caso, estava esperando, né, para falar um pouco mais tarde, mas acho que talvez cabe agora. Eu não sei se nesse quadrimestre ou no anterior, a Secretaria ela adquiriu uma série, né, de equipamentos, né, de descascadores de legumes. Foi o ano passado. Eu tomei um susto, na verdade, porque quando eu falo em descascador de legumes, eu imagino uma coisa pequena. E quando eu fui visitar uma escola, o negócio é grande, relativamente grande, né? Embora tenha sido antes, eu não lembro, né, do dado, né, do valor disso. E se de fato esses descascadores tão grandes, né, que eu acredito que façam uma produção, né, relativamente grande, né, de descascar legumes, se eles de fato eles são interessantes e importantes para as escolas menores, porque toda escola tem, é isso? Não, nem toda escola tem, não. Foi feita uma compra a partir de uma quantidade de alunos. Em algumas prestações atrás, vereador, nós esclarecemos aqui que nós íamos fazer essa compra não necessariamente para a escola fluir melhor, mas para que a gente pudesse diminuir o absenteísmo dos nossos merendeiros que estavam ficando adoecidos, né? Porque o senhor imagina descascar quilos e quilos de batata, de cenoura, de mandioquinha na mão. Nem na casa da gente a gente anda fazendo mais isso, né? E pior, que a gente constatou é que isso estava sendo feito até com um equipamento muito domiciliar, sabe assim, muito doméstico, não era nada profissional. E aí, quando a gente fez um estudo sobre o absenteísmo, foi feito um levantamento dos CIDs para saber por que as pessoas estavam adoecendo e tal. Não me recordo o CID agora, mas era, aí o Protássio vai me ajudar, era por conta do esforço repetitivo, né? Quase que todos. Então, qual foi a recomendação que a gente teve, inclusive da perícia médica?
que a gente tinha que encontrar uma forma de, poxa, estamos no século XXI, como é que o cara descasca quilos e quilos e quilos e quilos na mão? E aí a gente foi atrás de equipamentos que dessem conta não não de serem grandes, mas que dessem conta do volume e que tivessem uma certa durabilidade. Porque, às vezes, a escola é pequena, a gente acha que dá para comprar um material como se fosse da casa da gente, e não dá. Então, a gente precisou comprar os descascadores. Ele é grande porque tem toda uma questão de limpeza e etc, etc. Existem escolas que nem são tão pequenas, mas que receberam material e que, de alguma maneira, às vezes até o ADE fala, eu não sei, eu prefiro descascar na mão, mas é uma opção dele. Só que nós estamos fazendo nossa parte. A gente está colocando o equipamento lá. Algumas escolas receberam só em janeiro esse equipamento, que a gente fez a compra ano passado e foi distribuindo. E aí, por conta disso, estavam naquela fase até março, né, Aline? Que a Aline que acompanhou, da instalação. Então, precisava ser instalado. E teve algumas escolas que relataram assim, onde que eu vou instalar isso que não cabe na cozinha? Só que, desde o começo, a gente já tinha feito a previsão de fazer a instalação dentro do ambiente da merenda. Então, existem possibilidades de fazer externamente. Aí, a diretora fez lá, tinha que fazer toda a instalação e tudo mais. Hoje, Elisângela, cadê a Elisângela? A gente, em visita, já verificou que mais de 70% já está tudo adequado e funcionando. Tá? Então, na verdade, foi para criar um bem-estar para o funcionário. Por exemplo, vereador, o senhor sabia que o alho, até 2018, né, que foi a primeira compra que a gente fez, tinha que ser descascado na mão? Mas nem na casa da gente faz mais. E a gente está fazendo os nossos merendeiros fazerem isso. Então, a gente começou a comprar o alho descascado. Porém, a batata já descascada, a cenoura, tal, isso, às vezes, afeta um pouco a qualidade do in natura e a gente também não teria um fornecedor na quantidade que a gente precisa. Então, por isso que a gente foi para o descascador. Não foi só descascador, tá? A gente comprou descascador, comprou liquidificador industrial grande, porque muitas escolas não venciam, porque estava fazendo liquidificador normal. E, como que chama aquilo? Centrífuga, né? É centrífuga, Eliana? O que vocês ganharam? Aí tem diretor aqui. Multiprocessador. Isso. Tá? Balança e por aí vai. E os saquinhos também, sabe, de amostra? Porque assim, as escolas subvencionadas faziam a coleta de amostras, municipais não, está errado. Então, a gente também colocou como norma para todos. Eu não tenho dúvida do trabalho que deve ser diariamente, talvez, fazer esse processo de descascagem. A pergunta, na verdade, ela se refere até uma provocação que foi feita a mim. Sim. Né? Que muitas pessoas que trabalham, né, não viam, principalmente em escola pequena, não viam a necessidade desse equipamento, meio que justificando, poxa, dá mais trabalho para limpar do que para descascar. Né? Mas não deixa ninguém doente. Né? Não, sim. Né? E aí não sei se, na verdade, é por isso, né, da pergunta, né, se todas as escolas, inclusive as pequenas, porque às vezes uma escola menor, embora não seja a mesma proporção de uma residência, é óbvio, né, mas eu não sei se também seria necessário, e assim, eu estou falando como leigo, que eu nem conheço o raio do descascador. Eu só estou passando na pergunta porque eu fui questionado. Né? Isso, o investimento, né, de fato, ele estava tendo um retorno, né, razoável. A gente entende que investimento é na pessoa. Quanto menos funcionários adoecidos, melhor para nós. Agora, vamos combinar que, assim, tem mãe que não esquenta mamadeira no micro-ondas, mas não é mãe por nada nesse mundo. E o micro-ondas já está aí no mundo há quantos anos inventado, não é? Então, assim, aí é uma opção. O que a municipalidade tem que fazer é garantir que ninguém adoeça. Agora, se o funcionário não pensa dessa maneira e ele acha que vai ter mais trabalho, o que a gente tem investido aí com a Elisângela, com a equipe do DAI, é informação de esclarecimento. Mas a cabeça das pessoas a gente não muda assim tão fácil, tá? Mas o objetivo foi outro. Secretária, né? eu até concordo com esses aparelhos grandes, porque eu tenho o princípio de que o grande faz o serviço do pequeno. Nem sempre o pequeno faz o serviço do maior. Então, de fato, eu também tive essa... Vou mandar um negócio tão enorme.
E a minha resposta foi essa. Eu acredito sempre nisso daí. A gente mexe um pouco com terra e a gente fala assim, o trator grande faz qualquer serviço. Agora, o pequeno não vai fazer o serviço do grande nunca. Então, eu acho que o princípio básico é esse aí. Fala, cara. Não tem que ser no microfone para poder gravar? Bom dia. Em relação ao funcionário, às vezes, ele não entende a importância da utilização do aparelho, assim como, às vezes, ele também não entende a importância da utilização do EPI. Então, para ele, às vezes, é mais difícil trabalhar de luva ou de bota, e porque em casa ele faz o serviço sem nada disso. Mas é necessário para a saúde dele, para que preservar a qualidade de vida dele no trabalho, entendeu? Então, o esclarecimento, como a Juliana falou, é o que a gente tem praticado para convencimento do servidor da necessidade da utilização desses equipamentos. Tá ok? Olha, só um pequeno comentário. Eu acho um pouco mais prático. Quem conhece uma cozinha de uma escola, e principalmente a grande maioria das escolas, sabe da necessidade de todos os equipamentos necessários, entendeu? E possíveis para facilitar a vida dessas pessoas. Entendeu? A gente devia estar aqui exaltando a compra de equipamentos e se faltar mais alguns ainda, entendeu? Porque é uma loucura. Você pega uma escola falar uma escola nem tão grande, com 200, 300 alunos, a gente for olhar, o ano passado, acho que na última audiência a gente falou em mais de 40 milhões de refeições por ano na cidade de Mogi das Cruzes. Então, assim, uma cozinha bem equipada, ela vai trazer melhor qualidade na merenda escolar, no ambiente de trabalho. A minha pequena observação. É só esclarecer, eu não tô criticando nada, até porque eu não sou merendeiro, eu sou vereador. Né? Eu nem em casa eu faço comida. Né? Agora, se não vier uma audiência puder lhe perguntar coisa que me perguntam, fica complicado. Não, vereador, pode perguntar sempre. É só, na verdade, o que eu vou pedir é que o senhor, então, esclareça, porque, às vezes, o que acontece? O funcionário vê e ele tem aquela visão só da prática do dia a dia. E, vamos falar que é verdade, os trabalhadores, no geral, no Brasil, não estão muito acostumados com uma chefia que se preocupe com a saúde deles. Então, se o senhor puder dizer que a nossa... enfatizar, porque a gente já disse, a nossa preocupação maior é, sim, ter uma merenda gostosa e bem servida, mas é que o merendeiro esteja bem de saúde também. Então, pode ali dar mais trabalho para ele limpar do que para ele descascar, mas o limpar ele faz uma vez só. Agora, o descascar, quantos movimentos repetitivos ele vai fazer e quanto isso vai adoecê-lo, né? Tá bom? É isso. Obrigada. Vamos tocar a bola. Bora lá, que ficou muito tempo no processador. Vamos lá para o outro. Vamos processar isso. A divisão de recursos e transporte escolar. Então, aqui a gente conta com 149 veículos trabalhando, sendo 86 municipais e 63 contratados. Portanto, a gente tem a frota municipal maior do que a frota contratada, né? E ali a gente trouxe um apanhado de quantos atendimentos a gente acabou fazendo no quadrimestre. Então, fevereiro, março e abril, janeiro, zero, porque estava todo mundo de férias, agora a gente está entrando no período de férias também. E, novamente, eu não consigo ler. Vereador, você me ajuda aí embaixo? Quanto deu? 47 mil. 47 mil transportes. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E vou dizer assim, o nosso maior problema tem sido a fiscalização, né? Principalmente com relação aos contratados. Hoje o Bruno tem uma equipe só de fiscalização e, mesmo assim, hoje de manhã eu recebi a ligação lá do Taboão, porque algum prestador de serviço não estava com o ônibus de acordo com o que a gente pede. Qual o procedimento, então, que a gente faz? A gente notifica a empresa, existe um número X de notificações, ultrapassou aquelas notificações, a empresa não resolveu, nós vamos quebrar o contrato. Tá? Então, isso também é importante entender, que a gente tem lá toda uma premissa a tratar para depois a gente dar o veredito final aí para a coisa. Por que a gente contrata, então? A gente contrata porque, muitas vezes, a gente precisa de ônibus que tenham um equipamento diferenciado e que, para a compra, para a gente, já se torna um pouco mais difícil. O que equipamento diferenciado? Ou é o tamanho,
ou é a tração nas rodas, ou é um equipamento que tenha plataforma. Então, a nossa ideia é ajustar a nossa própria frota ao máximo possível. Mas, para além disso, existe a questão da economicidade também, porque, muitas vezes, esse tipo de equipamento, a manutenção dele, etc., quando você tem para você, acaba sendo mais caro do que o da prestação de serviço, e a gente tem um orçamento para ajustar. Ainda que seja de 400 milhões ano, né? Realmente é um orçamento que ele é justinho para a gente fazer funcionar aí os quase 48 mil alunos que a gente tem na rede hoje. Só como sugestão, Bruno, acho que poderia ter, numa próxima, só para a gente ter um patamar, a quantidade de ocorrências, entendeu? Para a gente poder ter um equilíbrio para saber só, entendeu? Às vezes são essas ocorrências normais, mas para a gente poder ter aqui, a gente que faz essa prestação, poder garantir a qualidade do serviço, eu acho que seria uma forma bacana, entendeu? Fica como sugestão. Bom, ok, a gente traz. Mas, por exemplo, as ocorrências eu sempre sei, porque eu tenho um canal direto aí com as diretoras. Vamos pensar que esse mês a gente teve 6 ocorrências para 149 veículos. A gente entende que está razoável, tá bom? Mas nem sempre é assim, viu? Mês de chuva é um problema, né? Carro que não consegue passar na pista. Mas aí o problema também já não passa a ser muito veículo, né? Não, das estradas das que ele trafega. Exatamente. Mas, viu, Juliana? Aí que é legal, porque quando acontecer esse número, a gente vai perguntar para o Bruno, e ele vai falar, e a gente vai poder cobrar da administração, sim, porque muitas vezes a solução, a ocorrência, tá na estrada, vai além da nossa responsabilidade. A gente pode cobrar, então, de outros departamentos, sim, essas coisas. A gente sabe, principalmente esse ano, que foi um ano muito chuvoso, a gente teve muitos problemas. Postagem de ônibus encravada, a gente viu tudo quanto é lugar. E aí, pensando nisso, acho que até o Weber me ajuda. Eu não estava na pauta, mas o Weber me ajuda. A gente criou um aplicativo em conjunto com a Secretaria de Agricultura e Serviços Urbanos, que se chama Novos Caminhos. Ele está em fase de teste, mas está indo bem. Que funciona mais ou menos assim. Todo mundo que transita por essas vias mais difíceis, se perceber qualquer ocorrência, pode, pelo aplicativo, nos informar. E aí isso já gera uma notificação para nós, que usamos a estrada, uma notificação para a agricultura, que também precisa para fazer o transporte, e direto para os serviços urbanos. Então, a gente está em fase de teste, eu acho que no próximo quadrimestre a gente traz também alguma coisa. Já pensando nisso, que não adianta eu ser só uma secretaria isolada, né? A gente tem que conversar com as outras secretarias para pedir ajuda também, tá bom? Como chama mesmo? Novos Caminhos, né? É um aplicativo que, assim, a pessoa pode até, na zona rural, não ter internet, mas ela pode fazer tudo offline, e quando ela chegar num local com internet, ela manda para a gente, tá bom? Ótimo. Aí a gente tem a divisão de manutenção de prédios escolares, né? Nós fizemos a troca da chefia, né? Hoje responde pela divisão de manutenção o Irineu. Cadê o Irineu? Está lá no fundo, escondido. Nós fizemos assim, das aberturas, né, 757 pedidos, nós, em abril, fechamos o quadrimestre com 64% atendido e 36% esperando. E isso, para nós, é algo que a gente precisa superar. Tá? Então, não é um número que a gente esteja feliz, porque as aberturas de OS deveriam estar 100% concluídas, é isso que eu peço ao Irineu, né? E, por isso, a gente fez a troca da chefia da divisão e também de alguns procedimentos internos para agilizar. As diretoras estão aqui hoje, tem melhorado, não tem? Muito. Muito. Eu gosto de gente que responde já muito, né? Nem sim, nem não. Então, a gente... porque a gente tem se esforçado bastante. Obrigada. Nossa. A gente tem se esforçado bastante para... Era uma queixa das diretoras, né? E a gente tem se esforçado. O Irineu já emagreceu uns 15 quilos e começa a ficar de cabelos brancos. Mas a gente está dando conta, tá bom? Tudo que é serviço, gente, que é muito fora assim, da educação, para nós é sempre um pouco complicado, até a gente acertar o passo, mas a gente tem se esforçado, tá? Bom, começo do ano a gente teve uma série de organizações pedagógicas, né? E o departamento pedagógico realmente trabalhou bastante.
Fazendo o quê? Primeiro, a gente organizou um encontro para recepcionar os professores, né? A abertura foi feita por mim. Depois, a gente esclareceu aos professores o que a gente ia tratar nesse ano letivo. E a gente tem um grande desafio esse ano, 2 grandes desafios. Primeiro, a implementação do currículo municipal, que o ano passado foi amplamente debatido e que está em conformidade com a Base Nacional Comum, que a gente sabe que, muitas vezes, isso, para quem está em casa, parece que não tem importância nenhuma. Mas, se a gente não segue a lei federal, as nossas crianças não aprendem o que deve. Em muitos municípios, isso acontece, e é por isso que a educação anda ruim. Então, o que a gente quer é melhorar sempre. Então, nós fizemos esse encontro e foi uma formação para mais de 1.200 profissionais. Como estava no início do ano, ainda tinha muita gente. Tem muita gente que dobra, ainda tinha muita gente a contratar. Então, a gente está organizando outra para julho agora. Então, após o recesso, a gente tem uma formação para os professores. E aí, o que a gente fez? O currículo municipal. Aqui tem uma breve linha do tempo, mas, assim, a Constituição já preconizava um currículo em 88. Em 96 veio a LDB dizendo, olha, todo mundo tem que ter uma base curricular comum nacional. Em 2007, na época da professora Maria Geni e tal, professora Servan, nós tivemos, então, as diretrizes curriculares municipais. Elas vinham com um currículo, mas muito mais alinhado ao município, ao que a gente pensava, qual era a nossa prática, o que vem sendo de muito sucesso. Porém, em 2017, a gente teve a implementação, então, do currículo nacional. E aí, com isso, deixou de ser só o que Mogi quer e pensa, mas a gente teve que atender uma base comum. E aí, o nosso currículo está prontinho agora em 2019. Por isso que a gente começou essa conversa com os professores. É um currículo que vem atualizado, modificado, e o bacana para quem está em casa, não sei se, né, quem foi pai e mãe de aluno de escola municipal como eu, a gente tinha um problema que era assim, às vezes a gente mudava a criança de escola dentro da própria cidade, e o que estava aprendendo era diferente na outra escola. E aí, agora, não. A gente sai daqui hoje, vai para outra escola, está aprendendo a mesma coisa. É isso que a gente quer, uma unidade para o município, com oportunidade para todos. E um nivelamento sempre por cima. Então, assim, vamos ensinar o mais difícil? Vamos, todo mundo vai ensinar o mais difícil, né? E não um nivelamento por baixo. Isso tem causado um rebuliço, as minhas colegas diretoras têm ficado nervosas, porque é difícil, é uma nova forma de trabalhar, mas a equipe de direção das escolas municipais é excelente, eu tenho muito orgulho de tê-las comigo, e a gente tem feito grandes modificações. Eu acho que nós vamos arrebentar a boca do balão em educação, se Deus quiser, em qualidade de educação nos próximos anos, tá bom? Depois, a gente também teve, para fazer tudo isso, a gente tem as políticas pedagógicas, então tudo teve que ser muito bem explicado, alinhado num documento que foi feito, e a gente tem que investir em formação, porque papel é muito bonito, fica tudo muito bacana, mas a gente tem que ensinar a botar a mão na massa para a gente poder fazer valer aquilo que está no papel. Então, a gente reativou o Senforp, que estava meio parado, né? E voltamos com formações para professores, inclusive obrigatórias dentro da sua jornada de formação profissional paga pela rede, tá? Então, no seu horário de serviço. A gente tem hoje o DPED trabalhando a todo vapor, principalmente no período noturno e aos sábados, né, Mônica? A Mônica, que está sempre lá, a Fernanda também no sábado, funcionando a todo vapor para dar conta. Então, a gente retoma isso. No mais, esses são os materiais que a gente trabalha na rede. O IBA eu apresentei o ano passado para os senhores, né? Muito legal. Muito legal. E aí a gente vem com ler e escrever em língua portuguesa e com o EMAI em matemática também, para reforçar o quê? Essa qualidade de ensino. O que a gente está fazendo esse ano? A gente está criando um material nosso de ciências, tá? A gente continua utilizando o ler e escrever e o EMAI por mais um tempinho, porque, querendo ou não, ele já existe, então lá é o governo estadual que nos cede esse material. Porém, ciências naturais e sociais a gente ainda não alinhou na rede. Nós vamos alinhar e depois a gente passa gradativamente a substituição do ler e escrever por um material nosso, criado pela rede, e um de matemática também criado pela rede. Ah, mas por que vocês fazem materiais criados pela rede? Por que vocês usam isso e não compram? Primeiro, porque a gente precisa entender o que o mogiano precisa. E um material nosso a gente adapta e modifica assim que quiser. Um comprado já é mais difícil, tá? Então, na verdade, tudo isso são esforços para a gente melhorar a qualidade do nosso ensino.
E aí a gente tem um projeto que se chama E-Aprendi. Vocês sabem que a gente tem as provas da Aprendi, que eu já trouxe em outras prestações de contas, né? Mas a gente passou a ter agora forma eletrônica de tratar das avaliações também, né? Então, é um projeto de avaliação não só em português e em matemática, como a gente faz, inclusive ontem e anteontem, em todas as escolas, a gente aplicou a prova do primeiro semestre, como a gente passa a avaliar também em ciências, história e geografia as turmas de terceiro ano. Deu certo esse ano, o ano que vem a gente coloca na Aprendi semestral português, matemática, ciências, história e geografia para todos os anos do ensino fundamental. Tá? Para que serve isso? Serve para a gente saber se as crianças estão aprendendo ou não estão aprendendo. Tá? Ô, Estela, é nesse momento que mostra os simulados ou não? Tá bom. Então, mas eu acho que eu quero mostrar agora. Eu queria mostrar para vocês o programa Simulados, que tem muito a ver com essa questão de aprendizagem. Os meninos poderiam me ajudar? Na verdade, a gente criou... Eu passo aqui para frente. Cadê? Aí, tá bom. É um sistema online de atividades em formato de quiz, ou seja, pergunta e resposta. É um preparativo para avaliações externas, mas também para uso do professor. Ele é criado para o aluno. Venham, por favor. Ele é criado para o aluno. E a ideia é assim, que o aluno possa treinar, possa aprender, né? Não só treinar, mas aprender, todos os conteúdos que ele viu do ano dele e dos anos anteriores, né? E aí a gente tem os OIs. Eu acho que você tem que sentar ali no cantinho e mexer e olhar pela tela, Denise. A gente vai mostrar para vocês. Vai cair. Então, a gente vai mostrar para vocês como é que funciona. Acho que é bacana para os pais saberem também, né? Hoje nós temos 100% das escolas equipadas com equipamentos de informática. Algumas escolas, infelizmente, ainda com problema de internet, mas como os vereadores já disseram, tem coisa que não está na mão da Secretaria de Educação. O que a gente faz, então? A gente manda ônibus, né, Bruno? Pega essas crianças e traz eles aqui para o DPED, que aqui tem internet. E eles vêm jogar o joguinho aqui. Então, ninguém fica sem mexer no computador, sem ter as aulas, enfim, né? E aí... Na prova. Oi? O Caio já sentou na prova. Pode ficar, Caio. O Caio não sabia. Caio, quem sentar aqui vai testar esse outro. Olha lá, o simulado está ali, né? Vamos lá, o Danilo vai colocar um login e senha. É importante saber que cada aluno tem o seu, porque daí isso gera um relatório individual do aluno que o professor pode acompanhar, tá? Para saber a evolução e tudo mais. Ele pode criar o avatarzinho dele, olha lá, ó. Pode começar criando com a roupinha que ele quer, pode até estar de uniforme da escola municipal, se ele quiser, né? Enfim, ele põe o nominho dele, salva e vai para o joguinho, tá? Então, tem que ser algo que seja atrativo para as crianças. E aí, só para explicar... Peraí, volta lá, Danilo. Danilo é rápido, gente. Esse povo da informática... Nível 1 de matemática. Olha lá. Então, o que a gente tem? É um desafio. Existe desafio individual e corporativo dentro do joguinho. É corporativo? Como é que chama? Colaborativo, Então, o joguinho está dividido em língua portuguesa e em matemática. Nível 1, basicamente, é o que tem que ser aprendido no primeiro ano. Nível 2 no segundo, nível 3 no terceiro, nível 4 e por aí vai. Então, a criança ela pode, por exemplo, se ela está no quarto ano, ela pode clicar no nível dela, pode clicar nos anteriores ou até do quinto para fazer o teste. Tá? Nossa, que grande. Vamos para o primeiro ano, que é menor. Vamos lá, o aquecimento. Então, criancinha de primeiro ano. Ela vê a figura da estrela e a ideia é saber se ela sabe escrever estrela, completar, tal. Aqui em cima, ó, os coraçõezinhos são as vidas, então ela pode errar até 3 vezes. E à medida que ela... Poxa, o que eu errei aí, Uva? E aí, à medida que ela for evoluindo, né, que ela for vencendo os desafios dessa fase, ela passa para uma outra... São 10. Ela passa para uma outra e ela ganha estrelinhas, que são as simuletas. Essas simuletas servem para ele ir melhorando o avatarzinho dele aqui. Ó. Ele vai comprando coisinhas para ficar mais bonitinho. Tá bom? Muda o cabelo, muda o óculos, olha lá. Tá vendo?
Então, a gente tem que dar um estímulo para eles brincarem, né? Senão a coisa não vai. Tá vendo? Então, está bem próximo dos games que a gente faz, que a gente vê por aí, que eles jogam, né? Matemática é sacanagem. Estou me lembrando o Mario Bros. Lembra disso? Ixi. Isso, aí, ó, o Danilo está mostrando o da matemática, né? Quais são as letras que ocupam uma superfície de mesmo tamanho. Então, a gente vai fazendo a parte de geometria, álgebra e tal. Volta só no que a Márcia falou. Vamos lá, Danilo. E aí, assim, ele pode, inclusive, colecionar cards com as simuletas, né, Ana? Aí, por exemplo, ele vai comprando com as suas simuletas fotos de locais da cidade. Então, olha lá. Ele pode comprar da barragem do Rio Jundiaí, por exemplo, e ele vai colecionando. Ao final do jogo, todo completado, ele tem todos os pontos turísticos da cidade. É dono de todos os pontos turísticos. E se ele tiver um celular, que hoje é coisa que a criançada tem por aí, se ele for em algum desses lugares com o pai e com a mãe, ele também pode tirar uma foto, ver se está aí, etc. Certo, meninos? Querem explicar essa parte? Quer explicar? Vem para cá, explica. Vocês que criaram? Bom dia. Essa parte dos cards, a gente tem uma outra ferramenta que a gente está desenvolvendo junto, que é a parte do QR Code. Então, por exemplo, ele tem a opção de utilizar as simuletas e desbloquear os cards, ou também ele foi lá no fim de semana no Parque da Cidade, com a família. Se ele tiver um celular, ele acessa o nosso aplicativo, que é vinculado aos simulados, e lá vai ter um leitor de QR Code. Aí, lá no Parque da Cidade, vai ter um totem com QR Code com informações do local. Se ele é aluno da rede e está logado no aplicativo, ele desbloqueia o card por esse QR Code também. Tá? Então, é uma forma também de dinamizar o uso dessa ferramenta. E aí, com isso, também estimular que os pais passeiem com seus filhos pela cidade, né? Tá? Certo? Permite? Sim, senhor. Eu só quero parabenizar toda a equipe, o pessoal, sensacional. Bom, eu gosto sempre de ressaltar, eu falo que essas audiências, e falei isso no começo da audiência, a gente quer conversar, quer entender o que está acontecendo e, principalmente, dar conhecendo as boas práticas. O pessoal de casa precisa saber que todo esse desenvolvimento, todo esse jogo, esse equipamento, é desenvolvido por próprios funcionários da rede municipal. O pessoal em casa saber que, assim, quando a gente fala em educação, município, não é só aquela coisa quadrada, antiga da escola, de quadros, giz. Hoje, a gente tem uma secretaria pronta, desenvolvendo, entendeu, ferramentas, interação. Eu queria aqui parabenizar o Danilo e toda a equipe aí pelo trabalho. Eu gostei, achei show de bola. Depois eu vou testar, assim, discretamente, sozinho. Para ser errado, não passar vergonha na frente de todo mundo. A ideia, então... Aí tem aquela desculpa, faz tempo que eu saí da escola. Né? Mas, assim, é bacana dizer que é isso mesmo. Por exemplo, de posse do login da senha, o aluno pode jogar em casa também, se ele quiser. E esse é o desafio colaborativo, então. O que a gente pensou? A gente cria sempre Olimpíadas, desafios, tal. Se a gente conseguir deixar todo mundo online, a gente pode fazer os desafios entre as salas, mas também pode fazer os desafios entre escolas, tá? Então, ali é um espaço em que o professor lança um desafio, ele pode criar as equipes, ou as equipes podem se autogerir, né? Dizer, vem você comigo, você comigo, você comigo, ou o professor, de maneira bastante inteligente, pode fazer a adequação pedagógica e a intervenção necessária, colocando quem tem dificuldade junto com outros que não tenham, de repente, para que ele possa aprender. E aí monta-se o desafio. Eles podem conversar, ninguém precisa sair da máquina nem criar tumulto, pode conversar pelo chat ali do lado, ó. E aí fazem a resposta e lançam ao lado. O professor, por sua vez, pode já ir vendo se está sendo certo e já entrar no chat e orientar, né? Dizer se está certo, se não está, como é que vai fazer, tal. Ou pode deixar para fazer ao final, já lançando nota. Então, assim, a ideia é facilitar o trabalho sempre para o professor também. Porque, às vezes, uma atividade dessa, até você acalmar a sala, até dividir todo mundo por grupo, até não sei o quê, demora muito. E aí, aqui, a gente consegue fazer e eles se divertem. E aí, as diretoras podem dizer quem já viveu isso. Tem diretora que viveu isso já?
Vi a Isabel balançando a cabeça. Né? É bacana, Isabel, lá ou não? Muito legal, né? Eles vão fazendo. Os simulados não saiu somente da cabeça dos orientadores de informática, né? Ele já vem desde algum tempo sendo desenvolvido com colaboração dos professores. O que a gente fez foi otimizar a ideia. Falar, então, ó, bacana a ideia, vamos para cima, o que vocês precisam? Então, a ideia sempre é essa, é sempre melhorar o que já temos, né? Porque boas ideias, a nossa rede é campeã, e bons profissionais também. Então, a gente só aproveita. Ok? Show de bola. Tá? Parabéns. Esse é os simulados. Então, os pais que estão vendo isso em casa já sabem que todas as crianças do fundamental, a partir do 1º ano, têm acesso. Não vão estar brincando, né? Vão estar Não, também. estão aprendendo também. Ah, mas eu quero como é que fala? Eu quero saber se o meu filho faz isso. Faz. Ah, mas aqui na escola não tem internet, porque aqui na região não tem internet. Então, a gente leva eles ao menos uma vez por mês para fazer isso lá no departamento pedagógico, onde tem internet, bonitinho. Então, todo mundo brinca, tá? Ok? Muito legal. Obrigada. Esse projeto de simulado está, então, ligado com essa prova que eu aprendi. Tá bom? E o Caio está vindo aqui pertinho do VR. Eu acho que eu vou pedir para o pessoal do VR já vir preparando aqui. Que tal? Pode ser? Vem cá. Enquanto eu falo do Anjos da Guarda, os meninos precisam de um tempinho para preparar. Um outro projeto que a gente lançou aí no final do 1º quadrimestre, que foi mesmo para a rede, assim, mas a gente trouxe aqui para vocês saberem quanto tempo antes a gente já estava programando isso, é o projeto Anjos da Guarda. Até para enfatizar aquela questão da lei proposta pelo vereador Cuco, né, de resgatar valores e tudo mais. Então, isso, que a gente não pode mais usar esse nome Educação Moral e Cívica, mas algo que está lá a gente pode tratar com relação a como levar, incutir valores para a sociedade, que é tão importante. Então, a gente começou agora, no mês de maio e junho, dividimos Mogi por setores e estamos trabalhando com os alunos dos 4º anos. É isso, Serli? Né? A Serli que supervisiona para a gente, tá? Nós atendemos 902 alunos já nesses meses. Consiste em um mês de aula uma vez por semana. Os guardas vão até a escola, fazendo uso de um material didático-pedagógico elaborado conjuntamente entre guarda e departamento pedagógico. Formação para os guardas dadas pelo departamento pedagógico, então a Serli e a Eni, que fizeram essa formação, para que os guardas também saibam como chegar, porque é duro, né? Você está lá como guarda, aí você enfrenta as crianças, é mais complicado. Então, assim, como chegar, como abordar, tal. O Coronel Salles disponibilizou para nós guardas que têm formação pedagógica também, para que pudessem atuar em sala. É uma equipe hoje de quantas pessoas, Serli? Quantos guardas? 14 guardas que se revezam. Serli está lá no fundo. Levanta a mãozinha, Serli. Serli, tudo bem? 14 guardas que se revezam e vão fazendo atendimento, né? Muito mais para dizer assim: sou guarda, conte comigo, estou aqui para ajudar, até porque a gente tem nas escolas uma ação forte da Ronda Municipal. E, com isso, trabalhando valores. Amor à pátria, bandeira e por aí vai, tá? Então, a gente começou, Jundiapeba, essas 6 escolas foram atendidas, mas a ideia é atender todas as escolas de Jundiapeba. O livrinho ainda não ficou pronto, então a gente está usando de maneira virtual nos tablets ou nos computadores, mas, Estela, quando que sai isso aqui? Daqui a um mês? Deve sair a cartilha impressa, que é muito bacana, a criança leva para casa e leva os valores para dentro de casa também, tá bom? Enfim, é isso que a gente vem fazendo aí para tentar. Tratamos de bullying, que o vereador Furlan também, a gente sabe que ele tem um trabalho aí. Então, o Anjos da Guarda, o projeto em si, ele é para valores socioemocionais, sociais, cívicos e por aí vai. Eu vi ali também, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu fui o primeiro a criar uma lei que falava sobre o ensino combate às drogas dentro das escolas. É verdade. É verdade. E a gente sabe que o senhor tem todo um carinho com o ProERD também. E é importante dizer isso, vereador, que atendendo também ao que o senhor sempre fala com a gente com relação a uma linguagem mais
lúdica e mais local. Em uma conversa com o vereador Mauro Araújo, ele me falou assim, Juliana, existem programas que tratam de drogas, mas será que não seria o caminho para a gente tratar do que acontece no bairro? Né? Então, só para dizer, a gente teve todo esse respeito ao seu posicionamento também, trabalhando por setores. Então, existem alguns bairros que a gente precisa ter uma abordagem, em outros outra, e por aí vai. Agora, infelizmente, nós temos que ter uma abordagem em Mogi inteira, porque esse é um problema que está, independentemente de nível social, qualquer coisa, está no mundo, né? Infelizmente. Tá? Olha, para você ter uma ideia, a gente está tendo que fazer, inclusive, uma abordagem com relação às drogas químicas, né? Assim, aquelas, como se diz, o êxtase e por aí vai. Porque isso, ao contrário do que se pensa... Sintéticas, esse é o nome. Ao contrário do que se pensa, isso está forte em Mogi também. Juliana, até me permita, essa semana o vereador Edson Santos, que é a Comissão de Assistência Social da Casa, fez aqui uma reunião multidisciplinar. Eu quero agradecer, teve aqui a nossa Secretaria de Saúde, se eu não me engano, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Segurança, mais a Delegacia de Ensino, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nós estamos muito preocupados, nós estamos tendo, na nossa visão, aí, um surto, ultimamente. Se a gente não agir rápido, a gente perde um pouco o controle. Alguns locais estão sendo totalmente dominados por tráfico e pelos usuários, pessoas hoje. Nós temos algumas regiões muito próximo de escolas, entendeu? Onde a gente vai ter que agir de forma diferente. Então, a gente fez essa reunião aqui essa semana, estamos preparando aí algumas ações, Poder Executivo, Legislativo, envolver o Judiciário, as polícias, entendeu? Para que a gente possa amenizar um pouquinho, entendeu? E tentar proteger um pouco as nossas crianças, afastando desse convívio tão pernicioso. E, na oportunidade, se quiserem chamar os representantes, os idealizadores do projeto, acho que vale muito a pena. A avaliação nas escolas tem sido muito bacana. E aí tem suscitado até outras situações, por exemplo, de violência doméstica, né? Então, as crianças se sentem à vontade para contar o que aconteceu em casa, né? E, infelizmente, a gente teve casos em praticamente todas as escolas, devidamente aí anotados, denunciados, né? Com as tomadas de providência pelo Conselho Tutelar, e, enfim. Mas é uma medida de proteção, né? Não só de formação para a criança, mas de proteção à criança também, que é um dever que nos cumpre. Bom, a divisão de tecnologia da informação, a gente continua com as carteirinhas, mas a gente precisa muito que as pessoas entendam o que é a utilização dessas carteirinhas. Então, vou aproveitar que estamos ao vivo, aí, sendo gravados, etc., para explicar. A criança recebe a carteirinha, não vai com essa carteirinha para a escola, não é um crachá, não precisa botar no pescoço como o meu aqui, não, nada disso. Essa carteirinha é do pai e da mãe. Para que serve? Para você botar na sua carteira lá. E quando você precisar de alguma coisa, você vai na carteirinha e você tem os dados de acesso. Você pode fazer o acesso no verso da carteirinha pelo QR Code, ou você pode entrar num computador e entrar pelo site ali, ó, que é esse aqui, www.sepmmc Educa Mais Mogi, que vai abrir a tela com os dados do seu filho, enfim, né? De modo que você possa verificar frequência, cardápio, como é que está a questão das notas, boletim escolar, e pode fazer, inclusive, impressão de alguns documentos. Por exemplo, o pessoal que trabalha bastante em casa ou fora de casa, enfim, às vezes não dá, gente, para a gente ir na escola para pegar um papel. Aí você chega lá, você tem que esperar, porque realmente o fluxo na escola é algo, né, bastante intenso, e aí a gente quer facilitar a vida da pessoa. Então, atestado de matrícula, atestado de frequência, tudo isso pode ser puxado pelo sistema. Você não precisa mais ir na escola. Ele já vem até com uma validação digital. Então, ele tem valor legal, e isso é muito importante. A gente recebeu alguns elogios de pais, principalmente de empresa, que todo início de ano precisa apresentar esse atestado para conseguir um material para a criança, benefícios, tal. Então, assim, pode fazer isso diretamente da sua casa, não precisa mais ir até a escola. Agora, a novidade que a gente está trabalhando, né, Weber, é como se a gente consegue mesmo transformar isso num aplicativo, e aí o pai ser notificado. Por exemplo, veio uma mensagem
que se refere ao filho dele na escola, sobe lá o vermelhinho lá, dizendo tem mensagem, e aí a notificação, e aí ele consegue ser informado. E casar isso com o WhatsApp, né? Estamos vendo, para ver se vai pelo WhatsApp também. Estamos vendo como é que a gente faz. Aí, mais uma sugestão, então, Verba. Nós aprovamos este ano, foi uma ideia até do vereador Protássio Nogueira, junto com o vereador Lino e eu, que a partir do ano que vem, na matrícula escolar, vai ser obrigatório a apresentação da carteirinha de vacinação. Já é para a gente. Já. Então, atualizada. A gente podia ter alguma coisa no sistema, tudo ok, ou uma notificação para os pais, a gente vai fazer. Então, infelizmente, nós estamos hoje num descrédito com algumas vacinas, num desleixo, principalmente por parte dos pais, o que está fazendo voltar a aparecer algumas doenças que a gente jogava já sob controle. Então, infelizmente, as campanhas de vacinação estão perdendo a sua eficácia. A cidade vai fazer uma contraofensiva, por isso a gente criou essa lei. A gente ainda vai chamar, viu, Juliana? A gente quer até... Eu estava, essa semana, já fazendo uma reunião com a Secretaria de Saúde. A gente vai moldar um novo modelo de carteirinha, pensar em algo eletrônico também. Eu acho que a gente poderia chamar a Secretaria de Educação para nos ajudar nessa formatação. Uma proposta que a gente tem, não sei se, né, mas já fica a ideia, tá bom? Sim, claro. Na verdade, a gente não consegue fazer o acompanhamento da carteirinha porque a gente não dá conta. E eu não tenho profissionais habilitados para saber ali. Mas o que a gente pode fazer, e que eu acho que é bacana, é assim: avisar o período da vacinação e cobrar que seja levada a carteirinha para a gente ver que vacinou, entendeu? Então, fazer um movimento inverso. Por exemplo, é lançada uma campanha de pólio, né? Por exemplo, a gente lança notificação, papai e mamãe, campanha de pólio do dia tal ao dia tal, né? Favor a apresentar comprovante na escola até o dia tal. Aí, acho que isso é uma coisa que a gente ajudaria bastante e a gente conseguiria mandar. Agora, a carteirinha ela já é obrigatória para fins de matrícula, todo ano tem que apresentar. O que eu digo é que nem sempre o nosso profissional está ali sabendo exatamente se está ou se não está. E outra, sabe, vem muita gente de outros estados, as carteirinhas são muito diferentes. Tem coisa ali que você não consegue nem ler, está carimbado, você não sabe nem o que é. Então, a gente precisaria... Nós estamos discutindo para criar um mecanismo. Claro que a gente vai viver uma forma de transição. Na verdade, não é criar problema para os pais, é uma questão de saúde pública, né? Das outras crianças na escola, você tem ali 30 crianças numa sala de aula, você tem 25 vacinadas, essas 5 ou uma que esteja, entendeu, ali, pode ocasionar. Então, é que a gente possa, de alguma forma, responsabilizar esses pais depois, quem são. A ideia é a gente envolver também o Poder Judiciário, a promotoria, nessas questões. Continuando nessa seara que o vereador Mauro estava falando, secretário, o pessoal começou esse tempo atrás com a volta do sarampo, né? O pessoal da Venezuela que trouxe e tal, e lá não tem campanha, lá não tem vacinação. Só que é o seguinte, se as crianças de Roraima estivessem todas vacinadas, elas estariam imunes. Exatamente. Crianças do Rio de Janeiro contraíram sarampo. Então, se elas estivessem imunes, pode vir sarampo, rubéola, a coqueluche, que for, que são as vacinas que tem aí obrigatórias, né, a pólio, e que se estiver imunizada, não há problema de você ficar em contato com a pessoa. Então, jogaram muita culpa. Não, o pessoal lá da Venezuela que trouxe. Mas espera aí, se o teu filho está imunizado, ele não tem problema de ficar perto de alguém que tenha sarampo. Exatamente. Então, é o descuido dos pais. Exatamente. Isso aí. Então, estamos sempre à disposição para trabalhar nessa frente, e o Weber, pode chamar o Weber que ele dá o apoio. Porque tem coisas que a gente consegue fazer, tem coisas que não, mas a gente se esforça, tá bom? Sempre se esforçando. Os simulados a gente já mostrou. Vamos lá para o VR? Então, vamos explicar o seguinte. Eu sou do século XX, certo? Nós, acho que não estou vendo ninguém do século XXI. Século XX ainda, vereador. Mas o que acontece? A criança... Década de 50 aqui deve ter 1, 2... Tem mais da década de 50 aqui. Quem quer te entregar, cara? Larga a mão. 5 da década de 50 só. Eu sou da década de 70 com a alma da década de 90, mas deixa pra lá. Então, aí... Década de 50 com a alma da década de 60. Bom, os nossos alunos são do século XXI, né? E aí, o que a gente
pensa e o espírito da nossa equipe é o seguinte: está no mundo, tem que estar na escola. O acesso às coisas do mundo são da escola. Ninguém tem que deixar de brincar na terra, empinar pipa, jogar bola. Não, e nas nossas escolas o IBA já vem garantindo isso, né? Todo esse contato com as coisas da natureza, com o mundo. Mas a gente não pode ignorar o mundo virtual, que está aí. Como a gente também não pode, de jeito nenhum, achar que só pode ter acesso a isso a criança rica. Então, todas as crianças têm que ter acesso à tecnologia que está no mundo, tá certo? Até como forma de estímulo e de saber o que existe ali que ela pode procurar. Não chegar como a gente, por exemplo, que se não jogava Atari, não sei, agora vou entregar a minha idade. Não jogava Atari porque não tinha, e depois, né? Depois, para entrar nos PlayStation da vida, a gente fala, ai, meu Deus, que botão que aperta, como é que é, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para todo mundo, né? Então, é isso que a escola municipal está fazendo. O que nós fizemos, então? Existem muitas lojas, né, em shoppings, em outros lugares, que são dedicados a você ter a oportunidade de ter uma realidade virtual, né, jogar um jogo, enfim, alguma coisa em realidade virtual. E a gente trouxe essa oportunidade para dentro da escola municipal com o apoio dos orientadores de informática. Hoje, os nossos orientadores estão divididos em várias frentes, o pessoal dos simulados e o pessoal do Astro, aqui do VR. Tá? Eles vêm desenvolvendo uma ideia que surgiu na própria equipe, né, deles, de que, na verdade, conjunta comigo, que eu dou uns cutucões aí, mas que a gente pudesse levar essa realidade virtual para a criançada. Nós compramos 20 kits de óculos e computador, e aí agora a gente está fazendo um projeto que é assim: a turma vai passar pelas escolas de modo que os nossos alunos tenham, pelo menos uma vez na vida, essa experiência de jogar um jogo desse, de ter esse contato para dizer que conhece. Por enquanto, a nossa ideia é levar e expandir isso para muitos mais alunos, mas sempre com um conteúdo relacionado com a aprendizagem. E aí a gente casou a história de que a nossa rede tem muita habilidade para astronomia e astronáutica, né? Então, a gente criou um jogo que hoje nós trouxemos aqui, queremos saber quem vai ser o valente testador, né? Nada como ser presidente. Não tem avião, né? Não, o senhor vai estar na Lua. Ixi, então... Aí a distância vai longe. O jogo hoje é o seguinte: a criança ela entra num simulador como se ela fosse um astronauta, ela vai explorar a Lua. Então, conforme ela vai explorando a Lua, ela vai tendo informações sobre esse satélite, né? Vai entendendo o que é o planeta, de modo que ela vai adquirindo conhecimento. Nós temos, então, 20 kits. Já estamos com um piloto agendado de 63 escolas. Já fizemos o teste em várias escolas. Temos 174 turmas previstas, que são as turmas de 5º ano que estão indo embora e não podem ir embora sem conhecer o VR, né? Num total de quase 5.000 alunos previstos para esse ano ainda fazerem esse jogo, poderem ter acesso a essa tecnologia, tá bom? Quem vai testar? A gente trouxe para vocês dizerem se é bom ou se não é. Olha lá, Tássio. Mais velho, né? Os mais velhos. Você talvez não tenha outra chance. Pois dessa eu vou até sentar. Não perde a piada, né? Tem que óculos. Sem óculos não vou enxergar nada, porque tem 6 graus. Vai. Se você está batendo, cabia na cabeça. Está meio... Tá bom. Está meio duplicada a imagem, mas está... Ai, calma. Não vai fazer eu passar vergonha aqui, hein? Mas eu que vou para a Lua, você que vai passar vergonha? O som está em 100. Opa. A musiquinha é boa. Acho que precisava ter um microfone aqui perto, pode? Pode. Falar, pode. Pra você ir contando sua experiência. Aí já começou o trem aqui. Aí na frente. Acesso negado. Cadê?
Ah, tá. Microfone aqui. Acesso permitido. Está na Lua. Já estou. Estou vendo a Lua em volta da Terra. Estou chegando, não cheguei ainda não. E aí? Aumenta o volume um pouquinho. Destino escolhido a Lua. Simulação iniciada. Pô, vamos me lançar num foguete aqui, gente. Você viu que ele está calminho, né? Ficou quieto, né, criança? Ignition. Está em inglês, pô. 4, 3, 2, 1. Go. Podemos falar para a esposa dele. Pô, a realidade é bonita mesmo, né? A realidade virtual. Pô, mais rápido, eu cheguei já. Cadê? Olha para direita, cara. Se ele tá olhando pro céu, cara. Não, eu estou olhando aqui no carrinho que está aqui na minha frente. Ah, fique tranquilo. Tá. O carrinho está aqui na esquerda, os comandos, viu? Ah, estou vendo a pegada do Neil Armstrong aqui. Cadê o microfone? Aí, conforme está dentro do foguete, vai recebendo a Desviei instrução. da pegada do Armstrong aqui. A Terra. Aham. Vamos ver, ó. Caramba, tá acabando o oxigênio. Tá da reserva. Ah, vamos no modo lunar lá, pegar o oxigênio. A bandeira. Vocês estão escutando o que eu estou ouvindo aqui também, não? Não. Não? Ah, não tem jeito, mano. A gente não consegue, né, Rodrigo? Ah, Colocar no telão. Amigo, é para você viver a experiência, depois você vai fazer um relatório. Olha, eu assisti pela TV a descida do Armstrong na Lua, pô. E aí, Eu tá tive- parecido? Eu Tá, não tô era nem passando pela nascido. bandeira dos Estados Unidos aqui. Que ela apareceu tremulando, né? Era um problema até da visita do homem à Lua. As crateras criadas por meteoros. Queria botar você. Não tem lugar nenhum para mim pegar oxigênio aqui? Não, vai morrer. Tô Vai ferrado. morrer já? Tô ferrado. Eu falei para O mal você. adivinhou, hein, caramba. Pô, mas mandar astronauta para a Lua e largar sem oxigênio é... Para ver se você tá ligeiro. Aê. Muito bom. Ah, voltou? Fez- Na verdade, E nem precisei pousar no mar, hein? Na verdade, para as crianças é um pouquinho mais complexo. A gente trouxe uma versãozinha aqui para vocês verem, só e para brincarem um pouquinho, tá bom? Então, é isso. A gente não conseguiu linkar com o telão, mas conta aí pro Tá. Você estava na... Olha, a realidade virtual aqui é bem parecida mesmo. Nós que vivemos um pouquinho quando da chegada do Armstrong na Lua, né? Eu era crianção, assim, jovem, e eu assistindo a TV branco e preto lá em Mirassol ainda, acompanhado até do meu irmão, do Olavo, ele que me levou para assistir. Se não me engano, foi num domingo até isso daí, se não me falha muito a memória. E nós fomos assistir. E ficou até uma dúvida, né, que sempre pairou no ar, por que a bandeira estava assim, tipo tremulando, se lá não existe oxigênio, não existe vento, nada, né? Então, ficou isso daí, nessa chegada do homem da Lua, que tem uma interrogação até hoje, que o pessoal discute sobre isso daí, por que a bandeira está meio assim, dobrada. Então, isso ficou. Mas a realidade virtual é bem bonitinha, só que precisa tomar cuidado com isso aí. Manda para a Lua com um pouquinho de oxigênio,
Nem com metade da viagem, ó, teu oxigênio já está na reserva. Eu falei, pô, isso é praga do Mauro. Mas valeu, viu? Parabéns, quem desenvolveu. Muito bom. Parabéns, pessoal. Só pedir para o Rodrigo explicar, né, alguns cuidados que a gente teve que tomar, porque às vezes o pessoal em casa também questiona, tá bom? Então, tá. Rodrigo, por favor, explica como foi o piloto rapidinho, as coisas que a gente está melhorando. Bom dia. Nós fizemos um preparatório com 3 níveis de escolas, tá? Desde o infantil até o escola de tempo integral, para a gente poder ter exatamente essa sensibilidade em saber quais seriam os alunos que melhor aproveitariam a experiência. E aí, pensando nos alunos de 5º ano, que estavam deixando, né, o ensino esse ano, então a gente optou em fazer, né, junto com a secretária, fazer essas escolas até o final do ano. A ideia é levar a realidade virtual, é levar a criança para um mundo que é praticamente inacessível, como uma viagem para a Lua, ou uma viagem para o passado, para poder fazer uma exploração com dinossauros, conhecer um pouco mais de história, e despertar o interesse da criança para esse tipo de assunto, que às vezes é um pouco delicado para ser abordado dentro de sala de aula. Essa foi a ideia. Da mesma forma, eu quero assim, parabenizar, Rodrigo. E assim, eu fico imaginando assim, várias viagens que a gente pode fazer, entendeu? Na questão da história, entendeu? Contar a história de uma forma diferenciada como essa, que nem você falou, ir lá na época dos dinossauros, sim, para a criança o aprendizado, entendeu? Porque é uma forma totalmente diferente, com certeza vai marcar essas crianças. Parabéns, Juliana, parabéns aí toda a secretaria também, né, por essa ideia fantástica. Nessa linha aí, descobrimento do Brasil, né? Podemos fazer várias coisas. Aguça o interesse, né, da criança, justamente devido ao método praticado. É verdade. A gente sabe que tem tecnologia dessa sendo vendida no mercado, né? Mas a gente também tem toda uma dificuldade para adquiri-la, né, de maneira formal. E queria agradecer e parabenizar a equipe, no geral, de todos os orientadores, não só a equipe do VR, mas todos eles, porque, uma vez divididos por frentes de trabalho, cada um está podendo mostrar aí seu interesse e se dedicar totalmente a isso e desenvolver produtos que eu vou dizer que estão para estar melhores até do que algumas coisas que a gente tem no mercado aí para comprar. Tá? Porque tudo que vem no mercado é uma coisa pronta. Aqui a gente tem a oportunidade de debater com os professores a temática. O que você acha da gente fazer isso? Como que pode ser? Tal. E aí a gente cria um produto muito mais nosso. Não que a gente não compre coisas, né? Sim, mas eu digo que a gente aproxima muito mais o nosso professor daquilo que está sendo desenvolvido, e daí não cai como uma coisa pronta dentro da sala. Ela é coparticipada, ela é feita a muitas mãos. Isso é bem legal. Só uma colocaçãozinha rápida, porque eu acho que o vereador Mauro até me alertou aqui, nós temos mais aí uns 15 minutos ainda. Eu tenho uma filha que ela trabalha na antiga Abril, né? Hoje é Ática, Somos, né? Já mudou tanto de dono aqui lá, Abril não existe mais, na realidade. E eles estão num trabalho de desenvolver uma carteira virtual. Ela é diagramadora, já trabalha há 6 anos lá, e ela é diagramadora. E eles estão desenvolvendo uma carteira virtual. Eu acho que nós já estamos bem mais adiantados que eles. Eu acho que nós estamos. Bem mais adiantado que eles estão desenvolvendo isso para o Ministério da Educação. Ela trabalha nessa parte da desenvolvimento de trabalho para o Ministério da Educação, livros didáticos ainda, do Ministério da Educação. E elas estão num trabalho de desenvolver uma carteira virtual. Nós temos outros projetos sendo desenvolvidos, e na próxima prestação nós vamos trazer uma outra novidade aí para vocês, tá bom? Estamos antecipando, hein? Tá, nem mostrei para o prefeito ainda, já estou prometendo que vou trazer para todo mundo aqui, mas nós vamos, tá bom? Bem bacana também, acho que vocês vão gostar. Eu vou pedir só para a Conceição, para o Rodrigo colocarem a tabela. Nós decidimos utilizar a mesma tabela que foi utilizada na reunião de finanças essa semana. É LDO, né? É LDO? É isso? Tá? Você põe lá, por favor. Aí já... Assim a gente usa para entender esses valores que a gente colocou, porque, assim, inclusive são os mesmos, mas só para a gente deixar mais claro, porque aquela foi uma reunião muito técnica e a gente precisa deixar mais claro agora essa reunião. Enquanto isso... Posso ir adiantando? Vamos lá. Enquanto isso... não, já deu. O pessoal é rápido. Ó.
Acho que minimizar, hein? Mais 6, né? 107. Agora sons. E a gente não quer que pareça que a gente está trabalhando com números duvidosos, tá certo? Foi só uma forma de informar metodologicamente. Agora que eu quero ver, eu enxergar isso aqui, eu vim sem óculos. Rodrigo, vem me ajudar aqui. Nossa, está pequenininho. Os valores são os mesmos, só que aqui está mais explicado, tá bom? E aí, para a próxima prestação, a gente passa a adotar sempre esse modelo, tá bom? Assim, acho que fica mais esclarecido, para além daquele que os senhores pediram, que é o que, dentro do que nós provisionamos gastar, quanto foi gasto. Me ajuda aqui, Rodrigo. Vamos lá. Receitas resultantes de impostos, certo? Você tem mais cópia dessa para deixar com os vereadores? Desse aqui? Tem? Já pode deixar, por favor. Então, a gente está pegando o mesmo que foi apresentado pelo secretário Clóvis. Tá, ó, posição até abril. Nós tivemos de receitas próprias do município arrecadadas, olha só, 177, 727, 731 e 31. Receitas de transferência da União e do Estado, mais de 24 milhões, mais de 148 milhões. Vamos chegar no mesmo número aqui, ó. 350, 809, 921 e 43. E aí, aqui a primeira dúvida que o vereador colocou. Essas receitas próprias é até o mês de abril, certo? Impostos municipais. Não tem nada a ver com os 25%. É o total de impostos, é isso? Sim, tem a ver com os 25% aqui já ou lá embaixo, que a gente vai explicar? Lá embaixo. Dá o que a gente precisa aplicar em cima. Isso, então tá bom. Então, o somatório desses 3 aqui, que é este valor aqui, dá o que precisa ser aplicado em educação. Tá? Então, vamos lá. Educação básica, é isso? Eu estou apertando os olhos, me desculpem, mas eu não trouxe o óculos. Ah, está aqui. É que é difícil olhar aqui e por aqui. Vamos ver se a loira... Educação básica. Então, nós tivemos de despesas, o aplicado, 124.367.134,89. Dedução de receita de formação do Fundeb, 34 milhões. Isso dá um total de 158.965 mil. A diferença 71. disso aqui, 71 milhões. A mais. Isso. Em cima dos 87. Em cima que dá uma diferença de 20% a mais dos 25%. Isso, tá? Sim. E aí, aqui, o obrigatório, percentual obrigatório, seria 87.702.480, que corresponderia a 25%. Como? Vamos ver se eu explico certo agora. A soma disso aqui, certo? Vai dar os 158 milhões aqui, que corresponderia, se fosse hoje, isso é uma conta muito técnica, realmente a gente precisa mudar, a 45, como se a gente tivesse aplicado 45,31% só em educação. O que, ao longo do ano, vai se diluindo em 25%, porque no começo do ano a gente paga um monte de coisa, aquele blá, blá, blá que eu já expliquei. Já tudo deixou reservado, folha de pagamento, isso. Tudo. A gente sabe, é que saindo aquele número de 212, que estava confundindo aqui. Isso, está certinho. Entendeu? Por isso que a gente não tem problema nenhum da gente trazer aqui de novo. Tá? É isso aí. Fechou. Então, fechou essa questão? Então, o número é a mesma forma de explicar que estava diferente. Certo? O que a gente quis dizer é que, assim, ao final do ano, para compor os 25%, a gente vai ter que ter gasto aqueles 200 e tralalá milhões. Tá bom? Então, ao longo do ano todo, aí a gente vai ter que ter gasto. Alguma outra dúvida? Não? E aí, eu acho que assim, bacana dizer por que a gente traz isso para mostrar, né? E nas próximas prestações. Para mostrar que a gente gasta de verdade. Ó, é o VR, é os simulados, é a compra dos tablets, é os Chromebooks, é o transporte e por aí vai. Tá bom? Muito obrigada, Rodrigo. Ó, tem mais uma impressa aqui, acho que pode deixar. Bora lá. Você tira para mim só para eu finalizar? Que eu acho que a gente ainda tem que falar do Departamento de Alimentação Escolar e do pró-escolar, que são só números, né? Mas eu queria dizer o seguinte: a gente vem tratando das dietas especiais, né? E eu recebi uma ligação essa semana do próprio Ministério,
querendo saber das nossas providências, porque alguém citou o Mogi das Cruzes lá como sendo uma cidade que vem cumprindo com a questão das dietas, e a gente sabe que o Mauro tem participação nisso também, o Caio também está sempre nos cobrando, o vereador Protásio também. É importante a gente validar isso aqui. Mogi hoje tem a questão nas escolas públicas, para além da legislação que também dá conta das escolas particulares, mas nas escolas públicas nós já temos a questão das dietas adaptadas não somente para alunos diabéticos, mas para vários outros problemas de saúde. E o procedimento é o seguinte: o pai, feita a matrícula, se ele já tiver tudo em mãos, o laudo, tal, tudo certinho, ele já entrega na escola, a escola encaminha para a merenda, a Elisângela elabora o cardápio, né, Elisângela? E passa a mandar os gêneros para a escola em separado, para que o aluno possa ser atendido. Com uma outra preocupação, que a gente não tinha antes e que a gente vem tendo. A gente aproxima o que as crianças estão comendo para que aquele aluno não se sinta de fora. Então, se todo mundo está comendo bolacha no café, ele também vai comer a bolacha dele, mas dentro do que ele pode. Então, se é sem lactose, ou se é sem determinadas fibras ou farinhas, e etc. Tá? Então, o gosto, vamos combinar que não é tão igual. Mas, pelo menos, ele não vai se sentir tão à parte. Mas sabe que até que é gostoso? Porque a Elisângela ela leva tudo para a gente provar, né, Elisângela? E não é ruim, é saboroso. É uma questão de ter que se acostumar, de hábito mesmo, né? Tá? Mas eu só ressaltar, o pessoal está em casa, vereador Protásio, que é sensacional. Eu, questão de um mês atrás, Juliana, recebi ligação de um pai. Eu vi que o senhor colocou lá alguma coisa, tal, como que eu faço? Tal. Eu falei assim, não, vai lá na escola, pede, que eu quero saber se vai dar certo mesmo o caminho, a solicitação. Não deu, acho que 2 semanas depois, eu falei, não, é verdade mesmo? Eu falei, não, pois é verdade. Então, é legal a gente ver, a pessoa diz, está recebendo o resultado. O vereador Caio e eu também fizemos uma lei, a gente quer levar esse conceito de exemplo para dentro das escolas privadas também do município, porque tem muitas que enfrentam um problema muito parecido e as crianças se sentem, entendeu? Separadas, segregadas das outras crianças, entendeu? Então, eu acho que foi uma grande ideia, parabenizar todo o departamento aí, que isso a gente consiga levar isso de exemplo para o Brasil. A gente tem nessa linha macarrão, bolacha, leite. O que mais que a gente tem? Bolo, né, que você levou para mim lá. Bolo zero lactose, sem glúten e por aí vai. Tem várias outras, né? E à medida que novas coisas forem surgindo no mercado, a gente vai trazendo para poder sempre ter esse processo de inclusão, não de exclusão. Que rapidamente, né? Nosso departamento de alimentação escolar, ele serviu de janeiro a abril. A gente põe aqui 56.349 alunos, porque a gente tem projetos especiais que exigem cardápios maiores, né, ampliados, mas mais de 10 milhões de refeições servidas todos os dias úteis nas escolas. Tá? Então, isso é importante também a gente colocar. E aqui, só para ter uma ideia, né, porque a gente escuta cada bobagem, né, às vezes lê umas bobagens, né, no Facebook, então, para as pessoas terem uma ideia do que é o nosso montante. Olha, só de arroz e feijão, vamos pensar assim, arroz, a gente consome mais de 55 toneladas. Tá? Isso que a gente, nesse quadrimestre. Feijão foram 33 toneladas. Você imagina isso distribuído nas 203 escolas. Então, tem gente que costumeiramente vai lá no supermercado, vê um preço, né, principalmente de oferta, e leva e fala assim, nossa, mas eu vi a licitação da prefeitura, está diferente. Está diferente porque a gente tem que entregar, gente. Como é que faz? Né? Então, é o frete, né? São outras coisas que a gente coloca. E, mesmo assim, muita coisa, para baratear, a gente pede para entregar no Departamento de Alimentação Escolar e somos nós mesmos que fazemos a distribuição. A gente só ainda não consegue fazer a distribuição dos hortifrutis, das carnes, do leite, porque isso, né, é mais difícil para a gente conseguir fazer por nós, ter essa logística. Mas todo o resto somos nós que distribuímos. Então, olha só, de hortifruti, gente, 313 mil quilos, quase 314 mil quilos de hortifruti que chegam fresquinhos nas escolas, né? Carnes,
78 toneladas de carnes, né? 78 mil quilos de carne. Então, assim, é muita coisa. Quase 20 toneladas mês? Oi? Quase 20 toneladas Quase mês? 20 toneladas mês. Então, é bastante coisa. Né? Isso de dizer o seguinte, nossas escolas não são autorizadas e nem recebem salsicha, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala carne, é carne, carninha, franguinho, né? É a carne de vaca. A gente tem aí o projeto da inserção de carne de porco e de peixe, que a gente está fazendo gradativamente, mas são carnes. Tá bom? E aí, o que a gente faz, então? Que aí responde... Secretário, deixa eu só fazer um adendozinho. Eu não sei se aqui tem algumas dirigentes de creche, mas eu teve pelo menos 3, 4 dirigentes de creche que reclamaram um pouco do arroz que estava sendo mandado para esses dias. Sim. Né? Estava ruim. Inclusive, eu recebi uma amostra, e tem 2 coisas que eu sei na vida. Né? Política eu não sei, não, mas... Arroz você manda. Arroz e fazenda, né? Porque eu nasci e morei até 8 anos dentro de uma fazenda. Com 8 anos que eu vim para a cidade, 7 para 8 anos, então eu falo das 2 coisas que eu aprendi na vida. Fazenda, morar em fazenda e mexer com arroz. E eu vi mesmo na amostra que me mandaram que ele não é, se for botar numa classificação, que eu sei, pelo menos o primeiro lote que chegou, ele não dá nem classificação de tipo 3 se ele não der abaixo de classificação. Então, a gente sabe como é que hoje se processa as eletrônicas que tem, o grão engessado, os defeitos agregados e tudo, quebrado, né? Percentual de quebrado, que também tudo isso aí influi no tipo da mercadoria. E, além de, uma principal reclamação que eu tive era o odor no cozinhamento do produto, no cozimento do produto. O senhor tem toda a razão, e aí, como para tudo, não é só no arroz que de vez em quando a gente toma esses tropicões, em outros também, a gente pede sempre que informe imediatamente a merenda para que a gente tome providências. E a empresa foi notificada, inclusive foi substituído o arroz, né, Elisângelo? E a gente fez a substituição. São coisas que acontecem, assim como há algum tempo atrás o macarrão que desfazia. Lembram disso? Era um macarrão, até uma marca boa, mas punha na panela, assim, é o macarrão dos sonhos. Menos de 1 minuto ele estava pronto, só que ele desfazia. E aí, a gente também... Esse era instantâneo. Né? Qual que é a providência? A gente troca e cobra a empresa de cumprir com aquilo que ela apresentou em amostra. Então, a gente também tem feito isso e teve uma atenção. Arroz, sem dúvida, não foram em todas as escolas, acho que eles fazem lá por lote, não sei como é que foi, mas realmente a qualidade não estava boa. Então, a gente já solicitou a troca, já... Não sei se multou, mas já... Multou, Bruno? Como é que ficou a questão? Que o Bruno também é gestor de contratos. Notificou, né? Primeiro foi notificação. Isso é muito bom, porque, como nós dissemos, nós estamos ao vivo aí, já fica esse esclarecimento. Porque a criança chega em casa e ele fala para o pai, né? Não. Então, diz que diz. Vamos ver se a gente acelera um pouquinho. Estamos terminando. Presença do vereador Rodrigo Ramon. Obrigado pela presença. É que nós temos 2 horas por causa do link da TV. Aí nós vamos sair do ar. Então, aqui, ó. Então, daí a gente fez isso e acho... Peraí. Aqui, só para dizer o que a gente fez, né? Então, a gente faz os encontros com os manipuladores de alimentos, compramos pastilhas sanitizantes para as creches subvencionadas, porque a maioria dos alimentos lá é in natura, precisa ser higienizado para ganhar tempo e para também conter as alergias, viu, vereador Caio, com relação aos cheiros, etc., né? A gente passou a fazer uso das pastilhas sanitizantes, que em breve vão para todas as outras escolas também. E a gente está elaborando a cartilha para conselheiros do PNAE, com o Conselho de Alimentação Escolar presente, sempre visando a qualidade da alimentação escolar. Então, essas foram algumas ações do primeiro quadrimestre. O Crescer, como sempre, é um sucesso. Então, a gente tem... nesse primeiro quadrimestre, o primeiro bloco, foram ofertadas 6.720 vagas em 287 cursos, né, e que estão expressos aqui. E agora, na Cláudia, quando é que a gente começa o novo bloco? Em setembro, a gente tem um novo bloco de cursos iniciando. Vai ter minicursos agora? Acho que sim, né? Final de julho, começo de agosto, a gente tem minicursos, para não ficar parado, aproveitar aí as férias e tudo mais, para quem tem interesse, tá bom? O pró-escolar, que são os atendimentos àquelas crianças que necessitam de um acompanhamento especializado.
fez janeiro foram férias, fevereiro, março e abril, praticamente uma média aqui de 3.200 atendimentos, né? Sendo que o maior foi em abril por conta da quantidade de dias letivos, e muitos desses tratamentos são feitos no período letivo, para que a gente possa utilizar o transporte escolar, que de manhã leva a criança para a escola e de tarde, por exemplo, leva para o pró-escolar ou vice-versa, né? A gente convocou 114 novos alunos para iniciar o atendimento e, no total, 632 pessoas, né, 632 crianças passaram por esses atendimentos de pedagogia, psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia. Além disso, a gente fez a avaliação de novos casos, né? Então, criou-se um protocolo, 60 casos em fevereiro, 45 em março, 45 em abril. Foram realizadas 6 crianças, foram avaliadas a pedido do Ministério Público, né? E realizamos 90 exames de fonoaudiologia no DOP e no pró-escolar. Bom? Desses, muitos casos, nós constatamos que não era necessário o acompanhamento, mas sim uma adequação pedagógica em sala de aula mesmo, mas outros tantos, sim, foi identificado que precisa ter o acompanhamento. Então, isso lembrar que é sempre a partir da suspeita da criança na escola. Os casos eles aumentam sempre no início do ano, quando o professor não conhece o aluno, portanto, não sabe se é dificuldade natural ou se realmente tem algum problema, não é? E aí eles encaminham para o DOP e o DOP faz essa seleção. Certo, Cláudia? E matrículas novas, é verdade, que a gente vai recebendo ao longo dos meses. Depois a gente tem um atendimento educacional especializado. Juliana, só uma pequena observação que eu acho que é importante. Uns 4 anos atrás, a gente fez uma lei aqui no município também que falava sobre a obesidade mórbida em crianças. A gente não poderia ter, dentro aqui do DOPS, uma nutricionista para a gente orientar e ajudar a preparar, junto com a Elisângela, lá, alguma coisa diferente? Não sei se exatamente no DOP. Como que fica, Cláudia? Você acha? Obrigado. Tá certo? Então, a gente vai caminhando para isso. Tem também a questão que assusta muito, que é a questão do colesterol elevado, né? Então, acho que vai ter novas frentes aí para surgirem. O atendimento educacional especializado, que é o AEE, que é aquele reforço, aquele atendimento na própria escola, no contraturno do aluno, né? Então, de modo que a gente vai sanando de maneira especial aquele reforço que precisa ser dado. E hoje a gente tem em torno de 205 alunos sendo atendidos nessas 16 unidades polo. Então, a gente tem o polo, a criança, de repente, não estuda no Lourdes, mas estuda perto, a gente leva para lá e faz esse reforço, tá bom? Tá bom. 48 unidades, tá bom? E aí a gente... É só uma... né? Os senhores acompanham a prestação há bastante tempo, assim como eu, e, se forem observando, o DOP está tendo uma sistematização de atendimento. Antes, os números eram até assustadores, né? 1.000 e não sei quantos atendimentos por mês, não sei o quê. Por quê? Porque a gente começou a dividir mais esses atendimentos, as especificidades, o protocolo de avaliação também foi modificado, então a gente consegue atender com maior clareza hoje, portanto, teve essa diminuição de números. E, enfim, é isso. Quero agradecer, vou permitir o vereador Caio, quer fazer alguma colocação, vereador Caio? Pessoal, a gente sempre permite, no final, aqui, eu não sei se tem alguém de alguma entidade, ou a gente convida também a população que queira pedir algum esclarecimento para a secretária ou para a Câmara Municipal, alguma conduta, alguém presente queira fazer alguma colocação ou acrescentar alguma coisa, alguém da própria equipe da secretaria. Ficou algo que a gente não abordou? Vereador Rodrigo.
Só queria... Eu não esqueci, tá, Juliana, sobre a nossa conversa sobre o pessoal do SAMU, para a gente orientar sobre o treinamento, que eu acho que vai ser importante. Depois eu só vou passar o que eu conversei com o coordenador lá para passar para vocês. Mas na primeira prestação de contas esse ano, o senhor falou sobre o curso de primeiros socorros, né? Isso. Ainda eu fui teimosa. Falei, mas isso vai ficar para a escola. Aí foi um projeto de lei nacional, né? Aí veio o projeto de lei nacional, vai ficar para a escola. Aí a gente teve que... Eu já tinha pensado antes. Aí a gente teve que abaixar a orelhinha e fazer. Aí, nisso, o que eu comentei com o vereador é que nós sentimos que seria muito mais útil se nós tivéssemos um curso que tratasse dos potenciais riscos em escola. E não de maneira geral, como está aí no mercado. E aí ele vai nos ajudar nisso. Isso, aí eu falei com a coordenação do SAMU, depois a gente marca uma reunião, pode ser até com a comissão, juntamente com você, Juliana, para a gente discutir o que nós iremos abordar nesse treinamento, que aí fica melhor, no que o risco é maior dentro de uma creche ou de uma escola. Mas já iniciei a primeira conversa e depois a gente senta com a comissão, junto com vocês, para a gente sentar esse dia. Sim, e parabéns por todos estar presentes aqui mais uma vez e obrigado pelo convite aí. Bora lá? Bom, nome seu, Juliana, da Kátia, né, sua secretária adjunta, agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer meus parceiros, amigos, colaboradores aí dessa comissão de educação. E eu sempre deixo para o Mauro falar mais, porque ele gosta. Ele chama eu de chato, sabe? Mas é só na Comissão de Justiça e Redação que eu sou meio chato. Dessa aqui eu não sou, não, eu deixo para ele. A gente inverte os papéis. Então, agradecer a todos e parabenizar mais uma vez o trabalho de todos. E até a próxima. Obrigado. Bom dia, bom final de semana para todos.